Todas as quartas-feiras vamos falar com o Dr. Randy Marcos, ele que é fisioterapeuta osteopata, membro da diretoria da Associação dos Fisioterapeutas do Brasil. E toda semana vai trazer aí temas pertinentes à saúde corporal e bem-estar das pessoas. Então nós vamos falar de saúde e bem-estar todas as quartas-feiras com ele a partir de hoje. Randy, bom dia. Bom dia, Jofre. Como sempre, é um prazer estar participando do seu programa e ajudando a população. O prazer é nosso, Randy. Hoje eu achei bastante interessante o tema, porque a gente vem diariamente recebendo reclamações, ou a gente escuta às vezes no ponto do ônibus, na fila do banco, as pessoas se queixando por conta muitas vezes da correria do dia a dia, ou realmente das características que as profissões tomaram, mas a gente se depara com muitas queixas da população sobre o despreparo de profissionais médicos ou não médicos, mas ligados principalmente a essa área de saúde, como fisioterapeutas, professores, educadores físicos, nutricionistas, fonoaudiólogos, não é? E não tem um atendimento adequado, às vezes chegam atrasados, não atendem no horário certo, psicólogos também, a gente recebe muita reclamação aqui, e não recebem um tratamento, não direcionam aos clientes esse tratamento. E são coisas que muitas vezes simples, mas que as pessoas sentem falta, do olhar no olho, do tentar uma conversa mais demorada. E aí, qual a importância de se receber bem o paciente e fazer com isso uma avaliação mais minuciosa, mais completa de cada caso, Randy? Na sua experiência no dia a dia, que importância você aplica a isso? Pois bem, Jofre, nós temos que entender que, por exemplo, apenas uma demora exacerbada de espera de um paciente já pode aumentar o nível dos sintomas dele. Por exemplo, a irritabilidade, problemas de estresse, durante aquele momento, um local desconfortável de espera, já pode fazer com que o sintoma que ele esteja apresentando se eleve na questão de gravidade, de sentir mesmo. Isso já pode levar a uma má impressão para o profissional que vai avaliar de uma gravidade, de uma falsa gravidade. E, por exemplo, se for profissional que emita alguma indicação médica de medicamentos, passar um medicamento mais forte do que o necessário, onde poderia ser um medicamento muito mais simples, ou o próprio fisioterapeuta tentar prescrever uma quantidade de séries de atendimento que não seria necessário. Por exemplo, no lugar de 10 atendimentos, com 5 o paciente possivelmente estaria bom. Então a gente acredita que atender o paciente na hora, atender o paciente respeitando, observando como ele entra no seu consultório, porque a partir do momento que ele entra, ele já está mostrando algum tipo de problema, a forma de ele andar, a forma de segurar na cadeira para sentar, como ele expressa a sua dor, deve ser bastante observado. Além de que a gente precisa observar que uma dor, por exemplo, uma dor no joelho, não pode nunca ser diagnosticada apenas conversando com o paciente, por exemplo. O joelho, como qualquer outra articulação, existe movimento e a dor deve estar relacionada com disfunção do movimento. Então, o mínimo que deve ser feito é observar o movimento dessa pessoa, como ele anda, como ele move, tocar no paciente, ver se existe processo inflamatório, questão que a gente chama vermelhidão, se a pele está esquentada. Tudo isso é imprescindível para que a gente possa realmente tratar o paciente com qualidade e não apenas receber o paciente. Então isso seria fazer uma boa avaliação. Como essa boa avaliação pode refletir, por exemplo, na cura como amenizar a questão da cronicidade desses sintomas? Algumas doenças, por exemplo, que incomodam muito e que essa boa avaliação pode ser crucial na hora de tratar e diagnosticar o problema. Então, Ju, nós nos deparamos hoje em dia com doenças e patologias que a gente fala, doença da modernidade, né? Por exemplo, as tensões musculares, as dores de coluna, as enxaquecas, que são sintomas que podem estar relacionados com várias causas. Por exemplo, uma lombalgia, uma dor na coluna lombar, pode estar relacionada ou com a queda simples pregressa, uma pessoa que há uma semana atrás caiu de uma rede, ou a
um má funcionamento intestinal, uma pessoa que tem cólicas intestinais, isso pode gerar tensionamentos na coluna e na mesma região, ou uma mulher que tenha tensões pré-menstruais relacionadas com a região pélvica. Então, o fato de sentir uma lombalgia não quer dizer que o problema seja apenas da coluna, do disco vertebral, de uma hérnia, não. Pode ter relação com essas funções clínicas, onde a globalidade que o corpo possui faz com que a gente se adapte a essas dores e essas disfunções dessas regiões, e o corpo passa a gerar dor muscular. E a dor muscular passando a ser consequência de vários tipos de problemas que deve ser realmente avaliado criteriosamente para que o paciente saia, Jofre, com uma qualidade no atendimento e com o alívio dos seus sintomas, que vai afetar seu rendimento do trabalho, rendimento familiar, passando a ter um dia a dia mais harmonioso. Uhum. Então seria desde a dor de cabeça, uma dor de coluna, tem que se receber aí uma adaptação de postura, de corpo, por exemplo, isso, tentar mascarar um problema e nos livrar do sofrimento. Como funciona então esse mecanismo de adaptação e como a população pode perceber e já tomar atitudes preventivas, né? Coisas que a gente pode mesmo a gente fazer com a orientação do profissional e que dali por diante a gente não tenha mais aqueles sintomas. Jofre, o corpo humano ele é muito complexo e muito inteligente. Quando nós sofremos qualquer tipo de problema, ele vai tentar nos gerar uma condição melhor. Por exemplo, de gasto menor de energia, para não ter sua energia do corpo exaurida muito rápido. E aí a gente fala, quando eu tenho uma cólica intestinal, qual é a posição que eu uso? Eu me enrolo todo para poder gerar um conforto ali e a dor passar. Com o tempo, essa forma de se enrolar para gerar esse conforto, uma pessoa que tem alterações intestinais recorrentes, por exemplo, pode gerar uma alteração postural de aumento da curvatura da coluna para frente. Isso daí já pode ser um fator muito agravante de problemas músculo-esqueléticos, por exemplo. E aí eu costumo dizer que o paciente ele deve tomar atitudes básicas e simples no dia a dia. Tem pacientes hoje em dia, Jofre, que não bebem mais água, por exemplo, bebem 2, 3 copos de água por dia. Isso é inadmissível em um corpo humano onde possui 70% aproximadamente de conteúdo sendo de água, e água sendo necessária para o seu metabolismo, para a função intestinal, para a função circulatória, para a função de sistema imunológico, a falta de água existe no corpo. Então, no mínimo, vamos beber os 2 e 3 litros de água, que é importantíssimo para o funcionamento do metabolismo. Nós temos que prestar muita atenção aos nossos ciclos de, por exemplo, os vermífugos, os antiparasitários, que é super importante. Hoje em dia a gente está em contato com todos os meios, pega em dinheiro, pega em banco de carro, pega em tudo, e isso gera aquisição de parasitas para a flora intestinal. Tomamos muito medicamentos para passar dor, estresse, que faz com que, por exemplo, também a flora intestinal seja afetada. Há contatos com ácaros, contatos com nos quartos geram disfunções respiratórias. Então, se está relacionado com dor torácica ou com dificuldade de respiração, inicialmente é importante ver se não tem problema com o coração, procura um clínico, procura um médico para fazer essa avaliação. E se tiver relacionado com alergia, com problemas respiratórios no quarto, por exemplo, a gente tem que passar por uma faxina geral no quarto, organizar, tirar esses fatores agressores para que o corpo responda sem essa agressão, pois o corpo tem condição de se curar. O corpo tem sistema imunológico, sistema circulatório, ele só precisa ter condições e não ser agredido. A partir do momento que eu não me agrido, o corpo é capaz de cicatrizar uma ferida, o corpo é capaz de recuperar a inflamação. Então a gente precisa se conscientizar, Jofre, e tomar o nosso papel como paciente e como uma pessoa que tem total relação com o sofrimento que o nosso corpo está passando. Ok. Randy, muito obrigado então por sua participação. A partir de hoje então a gente se encontra aqui toda quarta-feira, então até a semana que vem. Um abraço, Jofre, e vamos contribuindo com todos para melhorar a condição de vida da nossa população. Muito obrigado. Um abraço. Começamos com o fisioterapeuta osteopata
membro da Associação dos Fisioterapeutas do Brasil, falou conosco aí sobre essa questão de postura e principalmente trouxe algumas recomendações que a gente pode fazer para evitar alguns problemas. Na semana que vem a gente retoma outras temáticas aqui de saúde e bem-estar.